quem já está aqui conosco na bancada do 12 em Ponto é o deputado estadual Kelps Lima, do Solidariedade, ele que é um dos autores, né, assinou lá o pedido de abertura de uma CPI para investigar os gastos do governo Fátima durante a pandemia. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, Ana Karina, boa tarde, Tiago, sabendo agora que está indo para o casamento é bom, viu? Desejo sorte, deputado. Não precisa não, né? Eu desejo felicidade. Muito bem. Muito bem. Felicidade e muita serenidade no dia a dia. É isso aí. Deputado, hoje pela manhã aconteceu aí o momento em que os deputados estaduais protocolaram esse pedido para abrir essa CPI lá na Assembleia Legislativa. Foram 10 deputados, é isso, que assinaram esse requerimento? Isso, 10 deputados assinaram. O único que não pôde comparecer hoje de manhã foi o deputado Zé Dias, porque ele está isolado por conta da questão da pandemia. E a entrega, simbolicamente, foi feita pelo deputado Getúlio Rego, que é o decano da casa, o deputado com mais mandatos, médico, respeitado pela oposição à situação. Eu posso dizer, eu nunca fui aliado eleitoral do deputado Getúlio Rego, mas tenho carinho, amizade, respeito. E aí ele fez essa entrega que foi um momento muito importante, inclusive histórico, para o Rio Grande do Norte. Agora, deputado, havia uma expectativa de 13 assinaturas. Quem declinou de última hora? Não, eu não tive conhecimento de 13 assinaturas, não. Desde o início, o que nós tínhamos conhecimento eram 10 assinaturas, que foram os mesmos 10, um grupo que articulou na reforma da Previdência proposta por Fátima, que ela fosse atenuada para não prejudicar tanto os trabalhadores. Esse grupo de 10 deputados de oposição, ele se manteve, apesar de não há um alinhamento automático. A bancada de Solidariedade é uma bancada independente na Assembleia, né? Ela não tem alinhamento automático com oposição nem situação. Tanto é que nós assinamos, foi a única bancada que assinou todos os pedidos de CPI até agora, foi a bancada do Solidariedade. E por falar em pedidos de CPI, a Assembleia já tem uma CPI em curso, que é a CPI da Arena das Dunas, isso, né? Com esse pedido novo, como é que vão funcionar agora as CPIs na Assembleia? Olha só, já vou aproveitar em primeira mão aqui, porque foi fruto da reunião lá, e eu comuniquei que eu vou pedir a reabertura da CPI do Arena das Dunas. Eu devo estar protocolando hoje, no máximo amanhã, porque eu não acho justo ter uma CPI andando e outra não. A CPI da Arena das Dunas, só para explicar tecnicamente, ela foi proposta no auge da pandemia e que a Assembleia não estava funcionando sequer online. A Assembleia estava funcionando a Assembleia estava funcionando exclusivamente online, estava absolutamente fechada. Então não tinha como ter, como é hoje, sessões híbridas, com presença de pessoas e transmissão. Agora não, agora dá para andar as CPIs. Então, houve uma resolução dizendo que essa CPI só poderia ser aberta após o fim da pandemia. E eu acho que já dá para ela andar. Então, eu vou protocolar amanhã um pedido para que a CPI da Arena das Dunas também tenha o mesmo encaminhamento da CPI da Covid. Deputado, hoje aconteceu, portanto, o protocolo oficial, a entrega do requerimento. Pelo regimento interno da Assembleia, só eram necessárias 8 assinaturas, né, um terço do colegiado, mas, portanto, foi entregue com 10. Cabe ao presidente da Casa agora, o deputado Ezequiel Ferreira, determinar a instalação da CPI, né, a indicar, pedir aos partidos que indiquem os membros dessa comissão. O deputado Ezequiel já deu alguma sinalização nesse sentido? Nós nos reunimos hoje com o presidente Ezequiel. O que diz o regimento, e o presidente se comprometeu a cumprir estritamente o que está no regimento. A gente entrega. O presidente, através de parecer da Procuradoria, define se ela cumpre os requisitos legais para tramitar. Essa é uma decisão exclusiva do presidente. Em seguida, ele reúne a mesa, para que a mesa defina o número de membros, que deve ser 5, porque tanto nas duas CPIs que foram propostas anteriores, essa é uma unanimidade entre os deputados, 5 é um número razoável. Em seguida, os líderes são convidados para uma reunião para que se decida quem serão os indicados. Nós temos 6 blocos na Assembleia e a tendência é que tenha 5, então isso será fruto do entendimento. Feita a indicação dos 5, é escolhido o presidente e o relator. Um da oposição e outro da situação necessariamente. Já tem ideia de nomes para ocupar relatoria e presidência? Não, primeiro precisa definir se a oposição vai ficar com a relatoria ou com a presidência e vice-versa em relação à situação. Então, isso vai ser definido dependendo de quem forem os indicados. Como ainda não tem os indicados, você não tem como saber quem será presidente e relator.
existe algum tipo de inclinação por parte dos deputados que propuseram a abertura da CPI, no sentido de preferir a relatoria ou preferir a presidência, ou ainda está muito embrionária essa discussão? Não há preferência não. Qual é o espírito, Tiago? Isso é que eu acho mais importante. A gente não quer transformar essa CPI num circo, nem uma caça às bruxas. Isso é muito importante que seja dito para a sociedade. Então não há saudamento. É um assunto muito sério. Todas as pessoas que estão ouvindo a rádio, todos nós estamos no estúdio, perdemos amigos ou parentes. Então não é um assunto para ser politizado. Isso tem que ser tratado com seriedade. O que é que nós não podemos aceitar? Pessoas que fizeram mau uso ou desviaram recursos públicos ficarem impunes. Então, isso... Mas também não podemos fazer pré-julgamentos nem acusações levianas. Então, o espírito deve ser esse. Essa coisa desse jogo de oposição, situação, que está tendo muito em Brasília, a gente não quer trazer para cá. Esse não é o espírito. A abertura dessa CPI aqui no estado, ela está acontecendo meio que porque se criou esse ambiente de CPI no Brasil por conta da CPI do Senado, ou realmente os deputados encontraram indícios razoáveis que justifiquem a abertura de investigação contra o governo do estado? Foi feita uma auditoria. É diferente, essa CPI ela tem uma diferença básica da CPI federal. Tem duas diferenças básicas. Aqui não vai ser tratado como polarização da luta eleitoral, não será. E segundo, que ela não será sobre o gerenciamento da pandemia. Será sobre contratações irregulares objetivamente. Essa auditoria apurou dezenas de processos, não apurou todos porque não tinha estrutura para isso. Dezenas de contratações feitas pela CESAP. Dessas contratações, 12 foram encontradas irregularidades ou indícios de irregularidades muito fortes. Muito fortes. Eu me atrevo a dizer que tem casos aqui que já está constatada a improbidade. E eu posso até citar o porquê, o número do processo. Selecionamos 12 processos, com a documentação, com a cópia do processo, trabalho feito com muita seriedade. E agora vai se apurar, porque pode ser que, da apresentação de novos documentos, de depoimentos, se constate que não houve. O senhor disse que pode citar. Pode citar? Posso citar. Foram 12 processos. Deixa eu colocar aqui o óculos, se ele não embaçar com a máscara, porque agora está assim, você bota o óculos, São 12 processos. A da contratação do hospital de campanha do Arena das Dunas. Aquisição de saco de lixos hospitalares, esse é um dos mais graves, eu posso até citar aqui o porquê, quando terminar a lista. Aquisição de respiradores através do consórcio Nordeste, que foram pagos e nunca foram entregues. Aquisição de EPI. Aquisição de SUAB e reagentes. Contratação de locação de ambulâncias para transporte de pacientes com Covid. Contratação para abertura de leitos clínicos e de UTI no Hospital João Machado. Aquisição de 15 ventiladores pulmonares, dos quais 14 jamais funcionaram. Manutenção de ventiladores pulmonares. Aquisição de filtros para ventiladores pulmonares e contratação de pesquisas do estado do Piauí. E propaganda do governo paga com recurso do Covid. Esses processos, eles custaram 12 milhões de reais aos cofres públicos. Essas contratações somam ao todo 12 milhões. Eu vou dar exemplo do processo dos sacos de lixo, uma coisa muito básica. Quando você abre um processo de contratação no Estado, você tem um documento que você inicia a contratação, ele é chamado de termo de referência. Deputado, desculpa, o senhor falou 12 milhões, 72, não? 72 milhões. 72 São 12 contratos, totalizando 72 milhões de reais. Perfeito. Existe um documento chamado termo de referência. Para quem está nos ouvindo entender, são os critérios do que você quer comprar. Por exemplo, eu quero comprar um carro para o Estado. Eu quero 1.0, eu quero 4 portas, eu quero o câmbio manual. Você dá os critérios. As especificações do que você quer comprar. Que se chama termo de referência. Certo. Foi feito o termo de referência para a contratação de 1.300.000 reais de saco de lixo. Como era sem licitação, por causa da pandemia,
mandou-se proposta para 4 empresas. Mandou um e-mail para 4 empresas. Após essas 4 empresas responderem, surge uma 5ª empresa, depois de todas apresentadas, criada após a abertura do processo. E apresenta uma proposta menor do que todas. Essa empresa ganha e, ao final, ela não cumpre os requisitos do termo de referência, nem tem ainda no processo a comprovação que ela entregou o material. Então, esse caso, ela não poderia ser contratada nunca, essa empresa. Por quê? Ela não cumpre os requisitos do termo de referência. 2, como é que ela comprovou a capacidade técnica se ela só existia 20 dias? Como é que você comprova que tem capacidade de entregar o material se você não existia? É uma contratação emergencial para a área da saúde, numa pandemia que tem centenas de pessoas morrendo. Não dá para brincar aqui. Deputado, o governo do estado alega que essas contratações de empresas recém-fundadas ou que têm um capital reduzido, né, enfim, que não tem comprovado a sua capacidade econômica robusta para prestar um serviço ao Estado, aconteceu amparada em uma lei federal que foi sancionada no ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, aprovada pelo Congresso Nacional. Essa lei, ela desobriga os governos estaduais e prefeituras de, ao contratarem empresas emergencialmente na pandemia, requisitarem as informações sobre capacidade econômica, para agilizar o processo, né? Todo de contratação. Então, o governo alega que a contratação ela é legal nesse sentido, porque está amparada por essa lei emergencial aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Não exime aí a lei não diz isso. A lei não diz isso. A lei, ela tira uma série de atos burocráticos para agilizar. Mas ela não diz que você pode contratar empresa que não tem capacidade de entregar o serviço, não. Essa lei não existe. Essa lei não existe. Não existe lei que diga, você pode contratar uma empresa, não interessa se ela tem capacidade de entregar o contrator. Isso é fora da lógica da vida. Você não vai comprar nada na sua vida de empresa que tem capacidade de entregar. Eu vou dizer mais. Tem um processo de aquisição de EPI que tem um parecer do Controlador-Geral do Estado, nomeado por Fátima Bezerra, que diz, não contrata esta empresa porque ela não tem capacidade de entregar. Não sou eu que estou dizendo. Eu posso ler o parecer do procurador? Por favor, deputado. Parecer da Procuradoria-Geral do Estado, no processo de aquisição de EPI, ganho pela empresa Leão Serviço e Comércio Varejista da Paraíba, com uma série de investigações do Ministério Público, essa empresa. Entretanto, com fins de evitar eventuais prejuízos ao órgão, é recomendável ao gestor que analise os riscos que envolvem uma contratação de valores vultuosos quando realizada com fornecedor de capital social inferior a 10% do montante contratado, bem como com empresa recentemente aberta que tenha menos de 1 ano de criação. Quem disse isso não fui eu, foi o Controlador-Geral do Estado, e ele disse de forma correta. Kelps, então você está dizendo que essa empresa fez corrupção? Não, estou dizendo nada disso. A gente não pode fazer pré-julgamento. A gente não pode transformar a CPI em circo, nem triturador de reputação. Mas nós precisamos não investigar isso, é melhor fechar a Assembleia e não ter deputado estadual. Ô, deputado. Ana, o governo do estado se pronunciou a respeito desse processo ontem, só para a gente trazer aqui o outro lado. O governo do estado informou em nota que de fato essa recomendação existiu do procurador-geral, da Controladoria, Geral do Estado para a CESAP, mas que não era impeditivo para a compra, e o Estado alegou que insistiu na contratação dessa empresa, mesmo com essa recomendação contrária da Controladoria Geral do Estado, porque a empresa ofereceu um valor muito mais barato, e com isso o Estado economizou mais de R$700 mil. Se o Estado tivesse ignorado essa recomendação, aliás, tivesse acatado essa recomendação e contratado a segunda colocada, por exemplo, contrataria o mesmo produto por um valor R$735 mil mais caro. E no fim das contas a empresa acabou sim prestando o serviço ao Estado e oferecendo os equipamentos de proteção individual. Eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. Um parente nosso, eu tenho um professor de direito que diz assim, exemplo bom a gente dá com os outros, exemplo ruim a gente dá com a gente. Então eu vou botar esse exemplo para mim. A minha mãe está doente. Eu chego na farmácia e vou comprar o remédio. Ela está com risco de vida. Eu meto, tem esse que é mais caro, mas é garantido. Mas tem esse que é um remédio que foi lançado agora, é mais barato, mas a gente não tem garantia. A gente compra qual? O mais barato? Ou que
a gente tem certeza que vai proteger a vida da mãe. A gente está falando de uma pandemia. Mas não está sendo questionado a qualidade do produto, e sim não, também, a capacidade da empresa fornecer não, ele ou ele não questionou aqui a qualidade do produto, porque a qualidade do produto ainda não tinha sido entregue. Sim. Inclusive, nesse processo, não tem as comprovações da prestação de serviço ainda, não. Você não pode fazer compra na saúde só pelo preço, Tiago. Ainda mais numa pandemia que tem gente morrendo. Olha, no meu gabinete morreram 3 pessoas. Eu perdi mais de 10 grandes amigos na pandemia. Todas as pessoas que estão ouvindo essa entrevista, ou vendo pelo YouTube, perderam parentes e amigos. Se por um lado a gente não pode transformar a CPI em caças às bruxas, a gente não pode deixar de apurar. Essa nota do governo, eu sou advogado. É claro que não é vinculante. Nem um parecer de procurador, nem de controlador, isso é básico no direito, não é vinculante. Mas gestor que tem juízo, experiência e compromisso, ele segue. Deputado, agora, se o governo do estado eventualmente nesse contrato, por exemplo, tivesse contratado a segunda empresa que ofereceu o mesmo serviço, ofereceu os mesmos equipamentos por R$1.940.000, ou seja, R$735 mais caro do que a que venceu, o estado também não poderia ser criticado por estar comprando um produto mais caro, mesmo havendo uma oferta de uma empresa oferecendo um produto mais barato? Não, porque a lei permite. Não, mas segundo o governo, a lei também permite a contratação sem a declaração da capacidade econômica. Eu não conheço essa lei. O senhor discorda? Não é só capacidade econômica. Não foi só isso que ele falou. O procurador disse textualmente aqui. O controlador disse textualmente aqui. Bem como empresa recentemente aberta que tem menos de um ano de contratação. O que é que ele quis dizer com isso? Não há comprovação de capacidade técnica dessa empresa para prestar esse serviço. E mais, vamos voltar ao remédio do médico lhe indicando, lá na farmácia. Quando ele indicar o mais barato, eu disse, tem mais, essa empresa que fabrica esse remédio tem 10 processos de investigação no Ministério Público contra ela. Você comprava esse remédio de um parente seu, mesmo que fosse mais barato? Então, isso, você quando vai fazer a contratação, em especial na área da saúde, no meio de uma pandemia, você não pode levar em consideração só o preço. Eu vou dar um exemplo que ontem eu dei em uma entrevista aqui em outra Rádio Natal. Chegaram muitas denúncias de superfaturamento quando a gente estava fazendo auditoria. E a gente foi checar com calma. De fato, o Estado comprou respiradores e outros equipamentos e você via outros municípios comprando mais barato, bem mais barato. Quando você ia olhar com calma, com isenção, você via que a compra não foi irregular. Por quê? Porque houve picos de preço no início da pandemia. Teve empresa que estocou material, não sei se vocês lembram, deu uma disparada em álcool gel, em luva. Então, em 30 dias, você teve preços completamente discrepantes. Nós tivemos o cuidado de pesquisar para não fazer acusação falsa. Aquela compra era justa naquele momento, era o que tinha. Se teve esse cuidado para a gente não entrar, poderíamos agora estar buscando manchete, dizendo, ó, o Estado comprou por tanto e a Prefeitura comprou por tanto, mas das pesquisas que a gente fez, em muitos casos, a compra foi justa. Esse caso aqui não. Esse caso precisa ser investigado, não há pré-julgamento. Mas todos os indícios aqui são de que, inclusive pelo parecer do procurador, são de que ele precisa ter uma investigação, até pelo histórico da empresa, de ter várias investigações abertas no estado onde ela é sede. Deputado, o que pode acontecer com o resultado dessa CPI? Assim, pode ser, se for comprovada alguma irregularidade, pode ser aberto um processo de impeachment da governadora. Se não for comprovado nada, isso vai representar um fortalecimento, né, da imagem da gestora também. Os deputados pesaram tudo isso e o que esperar dessa CPI? Não há nenhuma preocupação de fortalecimento ou enfraquecimento da governadora. Nenhum. A preocupação é de investigar se houve mau uso ou desvio de dinheiro público. A governadora não é o foco da CPI. O foco da CPI é o dinheiro público do estado do Rio Grande do Norte. A gente não vai trabalhar na linha que está sendo feita pelo partido da governadora na CPI a nível federal. O partido da governadora está fazendo isso a nível federal. Nós não vamos fazer aqui, porque não é certo. Nós não vamos sair pré-julgando a governadora, tendo a governadora como alvo. Não. O alvo é a investigação em torno dos recursos públicos. Se houve irregularidades e, do ponto de vista de improbidade, eu não tenho nenhuma dúvida que houve. Qualquer estudante de direito é só ler,
posso até passar para vocês depois da entrevista. Leva a denúncia, rapaz, aqui tem improbidade. Para o ouvinte entender o que é improbidade. Improbidade não é crime, não dá cadeia. Pode dar, mas não necessariamente. O crime de improbidade gera proibição de contratar com serviço público, devolução do dinheiro, se for servidor público pode perder o emprego. Isso aqui, na minha visão... Perde direitos políticos. Perde direitos políticos. Na minha visão, nenhuma dúvida que tem. Nesse processo do lixo, não cumpriu os pré-requisitos do termo de referência. O gestor direto é o secretário estadual de saúde. Exatamente. Né? Antes de chegar na governadora, é o gestor que autoriza as compras. O secretário Cipriano Maia deve ser convocado com certeza na CPI? Com certeza absoluta. A situação dele é bem delicada, porque foi ele que, por exemplo, não seguiu o parecer do contrato, sem nenhum pré-julgamento. Ele será ouvido, terá todas as oportunidades. A princípio, ele não tem... o princípio da inocência vai ser... Presunção de inocência. Da presunção da inocência vai ser respeitado, não é nem julgamento. Agora, ele vai ter que justificar uma série de compras aqui. Olha, são 12 horas e 28 minutos. Você que está sintonizando agora na 98 FM, estamos conversando aqui no 12 em Ponto com o deputado estadual Kelps Lima, do Solidariedade, que é um dos deputados que assinaram um pedido para abrir uma CPI na Assembleia Legislativa para apurar gastos do governo Fátima durante a pandemia da Covid-19. O deputado listou para a gente aqui 12 contratos feitos pelo governo do estado na pandemia que tem indícios, na avaliação dele, de irregularidades na contratação. Essa lista, inclusive, vai estar disponibilizada ao fim da entrevista lá no nosso portal da 98, viu? 98fmnatal.com.br. Deputado, o senhor listou aí 12 contratações feitas pelo governo do estado. Tem uma outra contratação, que não está listada objetivamente aí, mas que também é apontada como uma contratação irregular ou que realmente deveria motivar uma investigação mais séria, que é a contratação pelo governo do estado, através do consórcio Nordeste, daqueles respiradores pulmonares que nunca chegaram. Mas está. Né, aqui, está. Né? Pronto, perfeito. Eu só tinha falado de respiradores, eu pensei que era outra coisa, Não, mas é do consórcio mesmo, né? Tem duas, porque tem duas, mais de uma de respirador. Perfeito. A primeira é a do consórcio Nordeste. E a segunda dos 16 respiradores, dos quais 14 não funcionaram. Não funciona. Pronto. Eu queria perguntar especificamente sobre a contratação desses respiradores através do consórcio Nordeste. O estado antecipou R$4.900.000. O dinheiro nem voltou e os respiradores não foram entregues. O caso está em investigação lá no Superior Tribunal de Justiça na esfera criminal. Eu pergunto, a CPI vai solicitar o compartilhamento de informações desse processo que está em sigilo, né? A gente tem inclusive informações lá da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia de que pessoas inclusive estariam presas ainda nesse processo por determinação da Justiça e que bens, recursos dessa empresa estariam bloqueados para ressarcir os cofres do públicos ao fim do processo. Mas tudo isso está lá guardado em sigilo, a gente não consegue ter acesso. A CPI vai solicitar o compartilhamento? Vai solicitar e obviamente ele vai continuar em sigilo, né? A documentação que estiver sob sigilo da Justiça, ela vem para a CPI, ela vai seguir em sigilo aqui na CPI. O deputado, o André Luiz, que está no nosso chat no canal do YouTube, 98FM Natal, está perguntando sobre a CPI das ambulâncias, que já tinha sido protocolada na Assembleia Legislativa, né, a pedido do deputado Gustavo Carvalho, mas ontem ele próprio anunciou que vai pedir desistência dessa CPI, porque essa que foi protocolada hoje é muito mais ampla, mais abrangente e pode, inclusive, incluir as ambulâncias, o contrato das ambulâncias agora. Como é que tá aí na lista, né? Isso, ela está na lista, ela está inclusa. O deputado Gustavo pediu. Importante destacar que o deputado Gustavo Carvalho fez um trabalho sensacional na investigação dessas ambulâncias. Esse é um dos contratos mais cabulosos que tem aqui na CPI. Tanto é que o governo, quando começou as investigações, ele rescindiu cancelou o contrato. Assim, muito indicativo. Assim, você está fazendo coisa errada. Para de fazer. Ele está aqui, hoje de manhã, o deputado Gustavo protocolou o pedido de arquivamento da CPI, desta CPI, que não estava aberta porque os líderes não tinham indicado membros, e ela foi incorporada nessa nova CPI. Quem está aqui conosco também na bancada do 12 em Ponto hoje é Cristiano Medeiros. Boa tarde, Cris, seja bem-vindo. Boa tarde, deputado. Oi, Cristiano. Tudo bem? Já tem um questionamento do deputado Kelps. Eu tenho falado muito, eu tenho visto muito na internet, principalmente, porque a grande mídia não gosta muito de divulgar umas coisas, né? Tenta proteger. Mas há um nome que, inclusive, está ligado aí com das investigações aí, que é a questão da compra do Consórcio Nordeste, que é o secretário-geral do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas. Inclusive, ele está sendo blindado dentro da CPI do Congresso,
né? O Omar Aziz disse que não vai chamar nem não pretende chamar, apesar de haver uns 3 requerimentos protocolados lá para a chamada dele, para ser ouvido. Aqui há a intenção de chamar integrantes do consórcio Nordeste para tentar destrinchar essa parte da compra dos respiradores que nunca foram entregues? Com toda certeza, porque a gente não pode, vai ficar por isso mesmo, a gente vai perder 5 milhões de reais, então nenhuma chance. A gente vai sim investigar esse dinheiro perdido de respiradores no consórcio Nordeste. A questão dos respiradores, eu acho que é uma das mais graves, porque ficou muito no inconsciente popular de pessoas que morreram por falta de respiradores. Eu perdi uma amiga do meu gabinete, amiga de infância, por falta de respirador no início da pandemia. Então a gente começa, não dá para falar em morte por questão de respiradores, de oxigênio, e não vir na cabeça de cada um de nós rostos e nomes de pessoas amigas e parentes. Então isso é muito grave, a irresponsabilidade, e aí eu estou falando o mínimo, né, do consórcio Nordeste com essa questão dos respiradores, ela não pode passar impune. O governo do estado enviou esse dinheiro antes do contrato ser assinado. Isso não existe em administração pública. Como é que você paga algo sem ter assinado o contrato? Se eu não me engano, na questão do Hospital João Machado também houve um aporte inicial. O governo botou o dinheiro na frente para a OS fechar o serviço. O aporte inicial, aí sim, né, como a gente está fazendo a coisa dizendo, essa lei permite. O aporte inicial é permitido, dada a pandemia. OS, quando é uma organização social. Por quê? Porque, de fato, como houve uma demanda muito grande no mundo inteiro por insumos, mas na o aporte pandemia, inicial depois de assinado. Exatamente. Por insumos, muitas empresas exigiram pagamento adiantado. Eu não vejo problema. Não é usual na administração pública. Mas a pandemia é uma exceção. Agora, você sem ter o contrato, sem ter os critérios, isso não existe na administração pública e alguma satisfação. As famílias que perderam parentes e amigos por falta de respirador tem que ser dado. Eu sempre, aí é uma alfinetada, eu sempre faço esse questionamento. Você inclusive citou aí no início da entrevista, na hora que eu cheguei, que se a Assembleia não tomasse uma providência, podia fechar, porque não fazia sentido. Eu sinto uma ausência, a gente está na pandemia há 14 meses. Alguns questionamentos da população, não só em torno dessas compras, mas também com relação a medidas tomadas pelo governo, tem sido questionado sempre. Por que a Assembleia não conseguiu agir tão contundentemente antes? Ela não entrou para fiscalizar no primeiro indício de erro lá em 2020 ainda. Eu vou falar sobre 2 aspectos. A Assembleia como um todo, que a maioria dos deputados historicamente são adesistas e vão para o governo em troca de cargo, porque não dá para falar Assembleia como um todo. Você tem deputados e deputados. Tem deputado que foi situação com Rosalba, situação com Robson, situação com Fátima. É diferente do deputado que foi oposição com Robson, oposição com Rosalba, oposição com Fátima. Não dá para generalizar. Segundo, houve movimento sim. Por exemplo, quem conseguiu eliminar, impedindo que a governadora enviasse novos recursos para o consórcio Nordeste foi o Partido de Solidariedade. Foi eliminar nossa. Nós não temos a maioria da Assembleia. Nós somos oposição. Mas nós entramos com ação judicial, é só pesquisar no Google, e foi impedido entrar dele. Nós representamos o Tribunal de Contas. Uma série de coisas. Agora, do ponto de vista das ações do governo, eu vou dar como é que a gente se comportou. Se eu, ou qualquer um de nós aqui, fosse prefeito ou governador, iria errar. Eu não fiz críticas por erros na condução da Covid. Eu sou oposição ao prefeito de Natal e à governadora do estado, mas eu não sou irresponsável. É algo novo. A pandemia, quando chegou, ninguém sabia que remédio era para usar, que tratamento era para fazer. Então não dava para fazer. Teve muita gente que fez politicagem. Mas eu, pessoalmente, tive cuidado de não fazer. Você não vai achar essa crítica. Porque se eu fosse governador, eu erraria. Qualquer um erraria. É diferente de mau uso de recurso público. É outra coisa. E para você acusar alguém de mau uso de recurso público, você tem que estar muito bem embasado, porque é algo muito sério você dizer fulano errou. Então a gente fez uma pesquisa profunda. Vocês quando virem a peça, você vê que a gente tem cópia integral de todos esses processos de compra.
Deputado, Tem uma pergunta do YouTube depois. A gente critica muito, as pessoas questionam muito o fato do governo do estado ter se associado a esse consórcio Nordeste para fazer compras, né? Teve essa compra mal sucedida dos respiradores, mas o governo alega que também conseguiu, através do consórcio Nordeste, baratear muitas compras, muitos insumos, enfim. O senhor, como deputado, tem acompanhado todas essas compras feitas do governo através do consórcio Nordeste? Realmente foi um bom negócio para o Rio Grande do Norte aderir ao consórcio Nordeste, pagar lá uma mensalidade, enfim, para manutenção desse consórcio? Qual é a avaliação que o senhor faz? Vamos lá. Eu tenho pós-graduação e mestrado em gestão pública. O consórcio público é uma excelente ferramenta de gestão. Mas ela é uma ferramenta. É como um martelo. Ele serve para pregar um quadro de Van Gogh na parede ou de um grande artista potiguar e serve para arrebentar a cabeça de uma pessoa. Depende da mão de quem está o martelo. Então o consórcio é uma ferramenta. Qual é o problema do consórcio Nordeste? É porque ele trouxe para gerir um investigado pela Operação Lava Jato. Ele foi utilizado como ferramenta política, em especial do Partido dos Trabalhadores. O secretário de Saúde da Bahia, que era quem conduzia as compras, foi afastado pelo governo da Bahia por suspeita de corrupção. Então o problema não é o consórcio, o problema é o gerenciamento e as atitudes do consórcio. O consórcio abriu cargos, uma série de cargos comissionados que são pagos pelo Estado como o nosso, que não tem nem o salário dos servidores em dia, e você não precisava criar nenhum cargo comissionado. Era só cada Estado disponibilizar servidores para trabalhar no consórcio. Você não precisava, o servidor. Você adicionar salário. Zero. Você não precisa gastar R$1. Então, a forma que é gerenciado o consórcio é ruim, mas um consórcio, seja lá qual for, ele é uma excelente ferramenta para baratear, para agilizar. Algumas compras foram boas e as que foram ruins está aqui sendo investigado. O governo do estado pagava ou paga quanto ao consórcio? Que o Solidariedade chegou a entrar com ação para suspender esses repasses. Foram suspensos, a gente conseguiu eliminar. Eu confesso que eu não lembro de cabeça se é R$1 milhão por mês, é algo assim. Eu tenho uma lista do salário. Mas eu não lembro o valor total de cabeça, não. Tô ficando velho, né, cara? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. André Luiz Sabino, nosso ouvinte assíduo, ele pergunta aqui uma coisa pertinente, eu acho. Se a Assembleia pode vir a convocar funcionários exonerados por Spinelli, né? Pessoas que trabalharam na Secretaria de Saúde e saíram por insatisfação, saíram todos os que tiverem conexão com o objeto de investigação serão convocados. Deputado, só mais um questionamento. A gente viu desde ontem a manifestação de alguns integrantes do governo e de parlamentares que dão sustentação ao governo, fazendo duras críticas aí à iniciativa dos deputados de oposição de abrir essa CPI. A própria deputada Isolda, colega sua da Assembleia, chegou a dizer que essa CPI ela tinha motivação eleitoral, que os deputados de oposição estariam, nas palavras dela, abre aspas, desesperados com os resultados das pesquisas eleitorais que mostram a vantagem para a governadora Fátima para as eleições de 2022. O próprio secretário Aldemir Freire chegou a dizer que essa CPI é a CPI da piada pronta. Enfim, como é que os deputados de oposição recebem essas críticas que vêm do governo para o trabalho que vocês estão fazendo de fiscalização? Se você estiver ouvindo, se você ouvir as duas colocações de Aldemir e de Isolda no lado e as que eu estou fazendo aqui, quais colocações parecem mais com desespero? As minhas ou as deles? Quais são as mais agressivas? As que eu estou fazendo aqui ou com a deles? Por que a deputada Isolda não liga para a deputada Natália Bonavides e para o senador Jean Paul Prats para tirar as assinaturas, tirar o apoio da CPI no Congresso Nacional? Eu sou a favor da CPI nacional. Eu sou a favor da CPI daqui. Porque tem que investigar. Simples assim, sem pré-julgamento. Vocês não vão ouvir hora nenhuma dizer aqui, fulano roubou, a governadora tem que ser afastada. Nada disso. A governadora, inclusive, tem nenhum indício de participação dela aqui. Agora, está claramente quais são as declarações com cheiro de desespero e quais são as declarações que estão sendo feitas com serenidade. A população não é boba, não. Ok, deputado Kelps Lima, a gente quer agradecer a sua participação, sua presença hoje aqui. O assunto hoje foi mais voltado para a CPI, né, na Assembleia Legislativa, mas a gente já quer deixar o convite no ar aqui para o senhor voltar para falar sobre outros temas locais, nacionais. Quem sabe como presidente da CPI já? Estão falando que o senhor vai ser o presidente da CPI. Vamos aguardar. Eu não tenho...
Esse não é um cargo que ninguém fica querendo concorrer, não, porque isso dá muito trabalho, mas a gente está lá na Assembleia, eu tenho uma relação muito boa com todos os deputados, graças a Deus consegui construir, e aí vamos ver e torcer, independente disso, para que seja feita uma CPI séria. Eu estou muito impressionado com a repercussão. Olha, todo mundo acompanha, eu tive problemas de saúde, tive Covid, tive sequela de Covid, fiz cirurgia, então eu estava meio que fora da mídia cuidando. Quando foi anunciado essa CPI, meu telefone não parou, as redes sociais, as pessoas, parece que a dor das pessoas que perderam parentes, que perderam emprego, que tiveram o comércio fechado, elas querem uma satisfação disso. A sociedade, ela quer isso, ela não quer circo, ela não quer palhaçada nem radicalismo, mas ela quer apuração, porque elas se sentem assim, você tem um parente que morreu, foi para uma unidade de saúde, aí não tinha um equipamento, não tinha, ele quer que seja dado satisfação a ele. Deputado, antes de liberar o senhor, uma pergunta bem rápida. Quando é que os deputados esperam que os trabalhos sejam efetivamente iniciados na CPI? Qual é o pleito de vocês? Acho que daqui, se for feito de forma serena, como eu defendo, daqui umas 3 semanas. Perfeito. E o senhor defende que junto também seja reinstalada a CPI da Arena das Dunas? Eu estou protocolando, de hoje para amanhã, um pedido da Arena das Dunas. Perfeito. Eu sou da tese que a CPI é para investigar, é para ter. Não tem... O senhor acha que tem que ser totalmente presencial ou dá para fazer de forma híbrida? Não, tem que fazer de forma híbrida, porque quem tiver problema de saúde, comorbidade, não tiver sido vacinado... Não é impedimento, então, para não deve ir, a gente faz online, está tendo tudo online. Acho que deve, acima de tudo, investigar, mas também deve preservar a saúde das pessoas. Não pode ser irresponsável. Maravilha. Obrigado, deputado Kelps. Obrigado. Nada, uma boa tarde para vocês. Tudo de bom na Carina. Se Tiago Rebolo estiver dando trabalho, você liga para mim. Obrigado, ótimo, deputado. Eu queria só, o pessoal do YouTube pontuou umas perguntas aqui, mas como a gente estava focando na CPI, a gente focou as perguntas da CPI, então dando satisfação para o nosso ouvinte. O deputado Kelps é sempre solícito, ele vai retornar aqui, sem dúvida, para responder a todos os outros questionamentos.